Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar da Italcan sobre enogastronomia italiana aqui no Brasil. Sou Fábio Celan, diretor-geral aqui da Câmara, é um prazer tê-los aqui conosco. Hoje, como convidado especial, nosso mestre Gerardo Landulfo. Gerardo Landulfo, ele é delegado da Accademia della Cucina Italiana no Brasil. A Academia é uma instituição cultural sem fins lucrativos, fundada em 53 em Milão e até hoje tem sua sede lá. Atualmente ele possui mais de 300 delegações espalhadas por toda a Itália e instalada nas principais cidades do mundo. O objetivo da Academia é tutelar as tradições da cozinha italiana e promover a cultura gastronômica de todas as 20 regiões da Itália. Faz parte das suas atribuições estudar a origem das receitas e valorizar a tipicidade, variedade e qualidade de seus ingredientes. Acho que foi um breve, mas intenso resumo do currículo do Gerardo e da Academia della Cucina. Eu deixaria a palavra então para ele e bom webinar a todos. Obrigado, Fábio. Boa tarde a todos. Eu estou na Itália, que já é noite, né? Vim fazer mais pesquisas, porque a gente aprende todo dia aqui na Itália, em cada região que a gente vai tem uma novidade. E no dia de hoje a gente vai falar dos produtos, dos ingredientes italianos que têm as certificações europeias, da Comunidade Europeia, DOP e IGT. Poderia para o Fábio colocar na tela. Vamos começar dizendo por que a Itália é líder nas certificações de produtos típicos. Pela quantidade e variedade, né? A Itália é o primeiro país do mundo com registros DOP e IGP. Tem mais de 853 certificações concedidas pela União Europeia. Uma das principais características da cozinha italiana é a combinação de poucos e bons ingredientes, justamente para ressaltar o sabor e a qualidade dos alimentos. Cada região italiana, do Vale d'Aosta à Sicília, tem pelo menos 3 produtos estreitamente ligados ao território e que as identificam no resto do país e no mundo, né? Então, os selos quais são? Denominação de origem protegida. Esse é o selo mais difícil de obter, porque o produto tem que ser feito exclusivamente em determinado território. Um exemplo, parmigiano reggiano, né? Ele não pode sequer ser fracionado fora da região da Emília-Romagna e da região de Mantova, que é a única região fora da Emília-Romagna, que é uma província da Lombardia, que pode produzir o parmigiano reggiano. Já a indicação geográfica típica permite que o produto tenha a sua origem geográfica, mas pode ser finalizado em outras zonas, também delimitadas e marcadas. E o último selo é a especialidade tradicional garantida, que são alguns produtos que caracterizam uma cidade, uma localidade específica. Nós vamos falar desses 2 primeiros selos, que, para vocês terem uma ideia, são 3.151 certificações da Comunidade Europeia, 1.511 alimentares e 1.640 de vinhos. Os 3 países que mais têm certificações são Itália, França e Espanha. Vejo que a Itália, nos dois casos, está em primeiro lugar. Nos alimentos, 324 certificações. Nos vinhos, 529. A França tem 275 alimentos e 442 vinhos. E a Espanha, 219 alimentos e 142 vinhos. Na Itália, quando vocês compram vinho italiano, vê que a certificação vem com a tradição local, que é DOP, né? O que seria o DOP? Aliás, o que seria o DOP na Comunidade Europeia é o DOC na Itália, o DOC ou o DOC-G. O DOC na Itália é denominação de origem controlada, e o DOC-G, denominação de origem controlada e garantida. Isso vale apenas para os vinhos. E o IGT é o vinho de mesa, é o vinho que na Itália também é chamado de vinho da tavola, um vinho genérico. Então, nós fizemos aqui uma coletânea de alguns produtos que são típicos das respectivas regiões e que são conhecidos até no Brasil, por exemplo. A fontina, um queijo típico do Vale d'Aosta. O Jambon de Bozes é um presunto também da região do Vale d'Aosta, que é a menor região da Itália. Ela fica
bem no norte, ali no mapa vocês estão vendo, na fronteira com a França e com a Suíça, e o lardo d'Arnat, que é uma espécie de toucinho defumado, levemente defumado com as especiarias. O Vale da Ossa também produz vinhos. Produz os vinhos. Um dos mais famosos eles têm a denominação deles é Vale da Ossa. Então, as uvas mais conhecidas são essas que aparecem, Chambá, Vidonas, tem Petit Arvi também, e são todas plantadas, né, na altitude. Os brancos são os vinhos principais do Vale da Ossa, mas também tem uma boa produção de tintos. No Piemonte, que é a próxima região, a gente tem produtos que também são conhecidos, são típicos, característicos, que mereceram o selo de denominação de origem protegida, que é o Gorgonzola, que ele também é fabricado, a produção maior é no Piemonte, a origem é na Lombardia, mas a produção maior é no Piemonte. A cidade de Gorgonzola fica próxima de Milão, mas toda a região do norte, próxima ali na fronteira com a Lombardia, no Piemonte, também da região de Novara, produz bastante gorgonzola. A notiola do Piemonte, que é a avelã, que vocês sabem que é bastante usada naquele produto que todo mundo gosta, que é a Nutella, né? O notiola del Piemonte é um produto que é muito usado nessa receita, que é a gianduia, que é chocolate com avelã. E tem o arroz, porque essa região, o Riso della Bardia, Bielese e Vercellese, que é essa região do norte ali do Piemonte, a região, proximidades do Rio Pó, é das maiores produtores de arroz da Itália. Seguindo, a gente vai para os vinhos, né? Os vinhos do Piemonte, os mais conhecidos são o Barbaresco e Barolo, né? Que são os mais conhecidos internacionalmente, mas tem outros muito, muito, muito importantes, como o Gattinara, como o Gave, que é um vinho branco, o Roero Arnês, que é outro branco, e o Barbera, que é um vitinho típico também dessa região do Piemonte. O Piemonte internacionalmente é uma das regiões mais conhecidas pela produção de vinho. A seguir temos a Ligúria. Na Ligúria, os produtos mais característicos, né, são o basílico genovese, que é muito usado para fazer o pesto, né, que é uma receita que também é bastante conhecida no Brasil. Esse basílico tem um sabor muito especial, é plantado na cidade de Pá, principalmente ali perto de Gênova, e ele tem um sabor bem característico, diferente do que tem no Brasil, que do Brasil é mais amentolado, né? E outro produto típico da região, IGP, esse é um produto da cidade de Recco, é a focaccia. A focaccia que é um pão, mas nesse caso a focaccia de Recco ela é recheada com queijo. E outro produto tradicional da Ligúria, muito apreciado também, é o óleo extra virgem de oliva, da Riviera Ligure. Essa é um azeite bem, tem um sabor delicado, muito usado também na cozinha. Seguindo, a gente vai para os vinhos da Ligúria. A Ligúria é uma região pequena que tem vinhos, os brancos são os principais, na região ali de Cinque Terre, principalmente, tem uma produção de brancos muito grande, mas também tem tinto, porque Colle di Luna é na fronteira com a Toscana. Então, eles têm vinhos tintos muito bons também. E na região de Cinque Terre também tem os vinhos de sobremesa, que são famosos também em toda a Itália. E andando para frente, nós vamos para a Lombardia. A Lombardia tem um produto que também é conhecido no Brasil, que é a Bresaola della Valtellina, que é aquela carne curada, que é um produto IGP também, conhecido, chega no Brasil, esse é um produto que chega exportado para o Brasil. Interessante que boa parte da carne que é feita a Bresaola vem do Brasil, mas a finalização tem que ser na Valtellina, porque é lá que tem a temperatura ideal, está numa região montanhosa, não consegue se fazer a Bresaola da Valtellina num lugar que não seja fora da Valtellina, mas a matéria-prima pode vir de outro lugar, por isso que não é DOP. Já a pera mantovana é uma fruta muito especial também na região de Mantova. A gente está colocando produtos variados, a Lombardia tem muitos produtos, muitos queijos, né? Um dos queijos, por exemplo, é o taleggio. Também chega no Brasil um queijo bem apreciado.
Ele é um queijo de pasta mole, né? É um queijo que é usado também na cozinha. Ele tem alguns pratos para fazer uma fonduta com tarejo, fica muito boa. E vamos seguindo para outra região. Nós estamos fazendo agora o norte e nordeste da Itália, continuando na Lombardia. A Lombardia é famosa pela produção, principalmente de vinhos espumantes. É o caso do Franciacorta, que é um vinho espumante de método clássico, que está entre os melhores do mundo. Fazendo em várias degustações às cegas, ele fica na frente até de alguns franceses bastante renomados. Então, Franciacorta é uma cidade, é uma região que fica entre Bergamo e Brescia. E também, agora fomos lá para o Trentino Alto Adige. O Trentino Alto Adige, o produto mais típico que tem lá é a mela do Val d'Enon, é a maçã. Essa maçã, em alguns supermercados do Brasil, a gente encontra. Pode ver que tem um selinho lá, que a marcação são as melas do Trentino Alto Adige, que é a região bem ao norte da Itália, ali próxima da Áustria, né? Fronteira com a Áustria, o sul de Tirolo, o Alto Adige. Esse queijo Puzzone di Moena é um queijo bem característico também. Infelizmente não chega no Brasil, mas você, quando vier à Itália precisa experimentar esse queijo, que é um sabor bem marcante, bem interessante. É um queijo que está entre considerados os melhores italianos. Também DOP só pode ser feito nessa região de Moena. E o produto, já que é mais conhecido, que é exportado para o Brasil também, é o speck. O speck é aquele presunto cru levemente curado. Continuando, a gente vai para os vinhos, né? Os vinhos é uma região que produz muitos brancos, tá? Os vinhos brancos são os mais importantes ali do Trentino Alto Adige, com uvas que têm os nomes alemães, né? Porque tá muito o Alto Adige, até a língua oficial do Alto Adige é italiano e alemão. Então tem o Gewürztraminer, por exemplo, um dos vinhos típicos, o branco típico da região. E no sul, no Trentino, também tem uma produção de espumante muito interessante, que é o espumante da marca Ferrari, que também chega no Brasil. Agora vamos para a região do Friuli Venezia Giulia, que é a região onde também vieram muitos imigrantes vieram dessa região para o Brasil, e tem 3 produtos característicos: a Provada, o queijo Montasio. Montasio é um queijo também típico dessa região, e essa pitina, que é um salame diferente. Ele é feito com 3 tipos de carne: carne suína, carne bovina e carne de cabra também. Indo para a frente, no Friuli, os vinhos também mais conhecidos são o Friulano, que até pouco tempo atrás ele era chamado de Tokai, mas a denominação Tokai, a União Europeia cedeu para a Hungria, porque a uva Tokai veio teria vindo, né? Há uma discussão sobre isso, mas teria vindo da Hungria. Então, o Tokai, que é um vinho diferente, o Tokai húngaro normalmente é um vinho doce, é um vinho de sobremesa. Já o Friulano é um vinho branco leve. Tem outros vinhos lá, aí são os vitinhos, aí, né? Picolite, que é outro vinho bem especial, que é um vinho de sobremesa. O Refosco, que é um vinho tinto. A região do Friuli é umas regiões umas maiores produtoras de vinho também no norte da Itália. Seguindo, a gente vai para o Vêneto. E o Vêneto tem uma coisa impressionante: esse aspargo branco de Bassano. Realmente é gigante. É um negócio impressionante, de sabor também bem marcante, que impressiona pelo tamanho. Eu diria que é um aspargo gigante. O Radicchio Rosso di Treviso é o radicchio que, diferente, o formato dele, vejam que é diferente daquele que a gente encontra no Brasil, ele é mais compridinho, tá? Mas também tem outros tipos de radicchio na mesma região, mas o que recebe o selo IGP é esse radicchio rosso com esse formato. E tem a Soppressa Vicentina, que é um salame que também tem um sabor bem característico, e olha o tamanho dele, né? Ele também um pouquinho maior do que os salames tradicionais. Seguindo, a gente vai para o Vêneto. Aliás, estamos ainda no Vêneto, né, para falar dos vinhos. E os vinhos, a região mais conhecida de produção, onde está ali o Valpolicella,
que é a região que também produz o Amarone, né, que é produzido com as mesmas uvas do Valpolicella. O Amarone, que a história é bacana, porque Amarone quer dizer amargão, né? E, na verdade, não é um vinho que ele ganhou esse nome porque deveria ser um vinho doce, pelo processo da uva que é finalizada, a uva passa, que é usada no final. Mas ele ganhou esse sabor e é um vinho bem conhecido também, forte. Normalmente a graduação dele é mais de 14 graus. E tem a região ali produtora também dos espumantes Prosecco, que está mais próximo de Treviso. Mais Bom, agora para Emília-Romanha, descendo um pouquinho agora em direção ao centro da Itália, na Emília-Romanha, nós selecionamos 3 produtos, né? Pô, tem muito mais, você vê que poderia ter aqui o Parmigiano, o Grana Padano, entre os queijos, poderia ter o presunto Cru de Parma, é uma região que tem várias certificações. Então, a gente escolheu a cereja de Vignola, que é essa cereja característica, que tem um tamanho maior. O culatello de Zibello, que é um presunto especial, eu diria, porque olha o formato dele, ele é feito com a embalagem dele, onde ele é maturado, parece ele é pendurado num saco, né? Um saco que tem uma forma de pera, né? Ele fica maturando e é um sabor um pouquinho mais marcante do que o presunto de Parma. A Zibello fica no norte da província de Parma. E tem a Piadina Romagnola, que é uma comida de rua, né? Uma comida de rua é um pão onde que ele pode ser servido recheado com vários tipos com frios, com verduras, característico da Emília-Romagna. A Piadina é uma marca da região. Entre os vinhos, o mais conhecido é o Lambrusco, né? Então, a região produtora de Lambrusco. Infelizmente, no Brasil, chegam os Lambruscos, que são aqueles mais suaves, né? São os chamados amabili, que são aqueles doces que chegam depois de um certo tempo e já não perdem seu sabor, né? Então, quando vierem à Itália, espero também que algum importador no Brasil traga o Lambrusco tinto, porque o Lambrusco tinto é um vinho que o brasileiro gosta, porque ele é frisante, né? Ele tem tem as suas borbulhinhas e pode ser bebido. É um vinho tinto que pode ser bebido gelado. Com o clima que tem no Brasil, o Lambrusco tem tudo para dar certo. Só que as pessoas ainda associam o Lambrusco ao vinho doce. Mas ele tem um vinho, tem várias denominações, Gasparrossa, que é muito boa, que são de uma cor mais escura e seco, tá? E as outras uvas, o Sangiovese de Romanha também é conhecido. Na região de Marche, a gente pegou a Cachota de Urbino. É um queijo da cidade de Urbino, cidade histórica de Urbino. Veja aqui na foto, dá para ver que ele é leve, ele é massa mole, né? E é um queijo muito apreciado, não só na região de Marche, mas em toda a Itália. E temos também uma massa que ganhou o selo IGP da cidade de Campofilone, são macarontini. Essa era uma tradição muito antiga, que vinha dessa pasta seca que era feita pelas maçaias, né, pelas senhoras que preparavam, secava ao ar livre, e agora, claro que agora é industrializado, mas eles mantêm essa tradição de formato dessa forma, e tem toda a história que fez ganhar o selo IGP. E tem um presunto também muito bom dessa região, que é menos conhecido, que é o prosciutto da cidade de Carpegna. Na região de Marche, os vinhos mais conhecidos são Liese, né, que é um vinho branco, Castello di Iesi, é o Verdicchio, Verdicchio. Porém, tem outro verdicchio que agora está sendo produzido, que é a cidade de Matelica, que é mais ela a 700 metros, é uma região um pouquinho mais alta, que é um verdicchio de qualidade superior. E na região, entre os tintos, tem a região de Cônero, que é perto de Ancona, o Rosso Cônero é muito bom, e um outro vinho interessante aqui na região de Ofida é o Pecorino. A uva Pecorino, principalmente essas
essas pécoras aqui, essas ovelhas, porque, segundo a lenda, as ovelhas gostavam de comer essa uva que tinha nessa região de Ofida, por isso que o pecorino ficou famoso ali como sendo um tipo de vitinho. Na Toscana, que também tem vários produtos, a gente selecionou alguns bem diferentes. Vamos dizer, o Tinta Senese são os produtos feitos com o porco preto que tem essa tinta, essa cinta, essa marca branca. Se vocês estão vendo na foto ali, chama de Tinta Senese porque tem essa faixa branca no seu corpo. Esse é um animal típico da região de Siena, onde são feitos vários produtos, salames e outros embutidos que são certificados com DOP, porque só pode ser produzido naquela região. Lardo de Colonnata, IGP, esse é produzido na região de Carrara. E a tradição diz que ele tem que ser, esse queijo tem que ser maturado dentro de bacias de mármore. Então, é também uma espécie de toucinho muito delicado, com as especiarias que vocês estão vendo aí em cima. E a característica dele é que é feito nas montanhas de Carrara. E um doce típico também da Toscana é o Panforte de Siena. Também tem o Cantucci, mas a gente pegou o Panforte de Siena, só para ver a variedade que temos de produtos, né? De todo tipo de alimento tem, você pode encontrar uma certificação, um certificado. Entre os vinhos, a Toscana também é líder no mundo na exportação de vinhos, principalmente os Chianti, né, da região de Chianti, próximo entre Florença e Siena, e o Brunello di Montalcino, no sul da província de Siena. E também, ultimamente, ali no lado esquerdo do mapa, a região de Bolgheri, onde são feitos super toscanos, que são os vinhos que utilizam uvas de origem francesa. Essa região próxima do mar produz vinhos especiais, estão entre os vinhos, diria, entre os mais caros da Itália, são produzidos nessa região de Bolgheri. Na Úmbria, né, a Úmbria, o coração verde da Itália, selecionamos 3 produtos, né? O Farro de Monteleone, o Farro que é um cereal antigo que está sendo muito valorizado nos anos na Itália. Depois tem as lentilhas de Castelluccio, que é perto de Norcia. E Norcia tem o famoso presunto. Norcia é a cidade que deu origem ao nome de nortino, que é o profissional que trabalha na produção de embutidos, porque a região de Norcia é famosa nessa produção de embutidos desde a época romana. Os vinhos da Úmbria, temos o Orvieto, né, que é o branco, que é ali do sul, que é bastante conhecido, vem do Brasil bastante, mas os melhores vinhos da Úmbria são na região de Montefalco, que é o Sagrantino de Montefalco. É um dos vinhos considerado, está entre os melhores da Itália, com certeza. Então, a maior parte dos vinhos são tintos, a produção é boa, principalmente nessa região de Montefalco, que é próximo de Perugia. Na região do Lácio, que é a região de Roma, na capital Roma, tem essa alcachofra romanesca, com esse formato redondo. É algo espetacular. Está na época agora. Tive a oportunidade de apreciar. Algumas estão ótimas, essa safra aqui foi excelente. A oliva de Gaeta. Gaeta é uma cidade ao sul de Roma. É uma azeitona muito especial também, que tem sido exportada para o Brasil. A gente está encontrando algumas receitas com oliva de Gaeta. E a ricota romana. A ricota é um produto muito usado em Roma, principalmente para fazer os doces, as crostatas e outras coisas, mas é um produto que característico é muito apreciado na cozinha romana. Entre os vinhos da região do Lácio, o mais conhecido é o Frascati, né? Ali na região dos castelos romanos. Como é também o Cesanese, na mesma região, a Cesanese é um tinto. Quem não conhece, deve experimentar, é muito bom. E no norte da região, na região de Montefiascone, também tem um vinho que ficou famoso
por se chamar Este, né? A história conta que foi lá que descobriram um vinho especial, um bispo que vinha da, 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 da Alemanha, cortando toda a Itália, foi lá que ele decidiu morar, porque o vinho era muito bom. Essa é uma lenda, mas tem a estátua dele lá em Montefiascone. Abruzzo, estamos no centro da Itália. Veja quantos produtos, está variando os produtos, né? Por exemplo, a batata, tem uma batata muito especial, essa batata del Furtino. É bem diferente, o formato dela é mais, digamos que é mais oval, né? Ovalado, é muito boa essa batata. O vitellone bianco é um animal que é criado nos Apeninos, ali no alto, ali a região cortada pela região do Abruzzo, é caracterizada pelos Apeninos, né, que é a espinha dorsal da Itália, e também ali próximo tem o Zafferano dell'Aquila, que é o açafrão, esse açafrão especial na região de L'Aquila, que é a capital do Abruzzo. Entre os vinhos do Abruzzo, o mais conhecido certamente é o Montepulciano d'Abruzzo, também tem o Trebbiano d'Abruzzo, mas tem outros vinhos que também são muito bons, né, no Colline Terramane, que é mais próximo do litoral. Molise. Molise é a segunda menor região da Itália, mas também tem seus produtos típicos. A gente selecionou o Caciocavallo Silano, que ele pode ser produzido também em outras regiões vizinhas ali, porque Silano é uma região de bosque que está também na parte da Basilicate, da Calábria. E lá também no Molise os azeites são muito bons, tem óleo extra virgem de Molise, recebeu o selo DOC. E esse salaminho italiano alla cacciatora é produzido em várias regiões e no Molise ele também tem a sua origem. Os vinhos do Molise, a produção é mais de tintos, tá? E um vinho característico mais que identifica bem a região é o Tintilha. O Tintilha, a origem dele viria de tinto, porque era uma uva que chegou na época dos espanhóis, que os espanhóis dominaram a região do Molise. A Campania é a região de Nápoles, selecionou também 3 produtos diferentes. O figo branco da região do Cilento, que é a região que eu estou hoje, é, é muito especial, ele, é, é- ele tem essa característica de ser branco, e ele é muito usado também para fazer, ele é seco, eles fazem a secagem desse figo, e ele é vendido, exportado, inclusive, para o mundo inteiro, e sempre com um espetinho que tem o figo, o louro e amêndoa. Esse é o limão da Costa da Amalfi. O limão que a gente chama no Brasil de siciliano, na verdade, é o limão amarelo. É o limão amarelo que tem em toda a Itália, né? A diferença aqui, o italiano, o limão que a gente chama no Brasil, o limão é lime. Esse limão da Costa Amalfitana é igual ao limão siciliano, só que esse IGP é porque é produzido na Costa de Amalfi, que é a região entre Sorrento e Salerno. E um produto característico aqui da região da Campania é a mozzarella de búfala Campana, que é produzida principalmente em 2 regiões, produzida próximas de 2 cidades, de Battipaglia e de Caserta. São um pouquinho diferentes uma das outras, mas todas 2 muito boas. Dos vinhos da Campania, os brancos são mais conhecidos, né? O Greco di Tufo, o Fiano di Avellino, Falanghina, né? Mas tem um vinho muito especial que é o Taurasi, que é chamado do Barolo do Sul. Todos eles são na região próxima de Avellino. Mais recentemente, mas nessas fotos, descobriram os vinhos da época, ali na região do Vesúvio, na época dos romanos. E, então, eles estão cultivando alguns vitinhos, algumas cepas que já tinham sido esquecidas, digamos, estão recuperando
A Itália tem também mais de 500 tipos de cepas de vinho, né? Toda a Itália produz vinho e os vinhos, cada região tem pelo menos uns 10 tipos de vinho característicos daquela região, ou seja, só tem naquela região. Na Basilicata, a gente tem alguns produtos também que são bem conhecidos. Esse pane di Matera, né? O pão de Matera é um pão que ganhou fama mundial e muitos turistas vêm até Matera, principalmente agora que foi rodado lá aquele filme 007, para visitar as panificadoras para comer esse pão de Matera, que é um pão é, que tem que ser provado, porque ele é bem crocante por fora, macio, ele é feito em forno de lenha, né? E alguns também estão usando os fornos normais, mas o mais característico é no forno de lenha. Pecorino di Figliano é um queijo pecorino bem tradicional também, que aqui na região da Basilicata é produzido. E o Peperoni di Senise. Peperoni di Senise é uma cidade que produz esse pimentão mais compridinho. É um pimentão comprido que ele também serve para ser feito pepperoni cruschi, que ele é o pepperoni, ele vai ser seco e fica crocante, ele pode ser usado, pode ser comido como se fosse um aperitivo, ou colocado sobre a massa. No lugar do queijo, eu coloco um pouquinho de pepperoni cruschi. Nos vinhos da Basilicata, ao norte da Basilicata, tem o Monte Vulturi e o Aglianico, que é o tipo da uva dessa região, Aglianico del Vulturi, é o vinho mais tradicional da Basilicata, que produz também na região de Matera, ou no sul, outros vinhos, mas o mais característico realmente é dessa região do norte da Basilicata. Na Puglia, a Puglia também exportou para o mundo, né, que pode ser produzida a burrata de Andria, quer dizer, a burrata que não pode ser produzida com queijo fresco, mas em todo lugar agora a burrata é moda, né? A burrata original é da cidade de Andria, que ela não é tão cremosa como essa que é feita no Brasil, é feita só de leite de vaca e dentro tem a stracciatella, não tem tanto, não é tão cremosa, né? Mas ela tem o creme também, claro, feito nesse processo, e ele é fechado normalmente com um fiozinho verde, nessas mais artesanais. O canestrado pugliese é um queijo também pecorino, que ele é canestrado porque ele é colocado no cesto, no canestro. Ele fica com a marca desse canestro em volta. E na Puglia, a maior produtora de azeitona, de azeite da Itália, não podia faltar uma bela azeitona, que se chama exatamente La Bella della Daunia, que é uma azeitona grande. Essa é uma azeitona mais para ser apreciada na cozinha, né? E a Puglia também produz grandes vinhos. Um vinho bastante conhecido no Brasil, que ganhou o gosto do brasileiro, é o Primitivo de Manduria, que é na região sul, ali, né, perto de Taranto. Mas tem outros vinhos que também são muito bons, como na região de Castel del Monte, que é uma produção bem grande de vinhos de todo tipo. Eles produzem bastante branco e tinto também. Calábria. Calábria, que eu tive o prazer de estar uma semana na Calábria e conheci vários produtores de vinho, de queijo, e também vi a produção de laranja, né, de agrumes, né, de cítricos. O bergamotto é característico da região de Reggio Calabria, eles têm o selo DOP, mas a região também produz muita laranja, muito mexerica, né, que eles falam mexerica, toda é uma produção está começando agora bastante forte, que é a produção de cítricos. E a cebola vermelha de Tropea é uma cidade linda, que é à beira do mar, que é bastante visitada. Ela também aparece bastante nas receitas de toda a Itália. É uma cebola bem especial. Ela tem dois formatos. Esse é o mais característico, que é mais compridinho, mas também tem o formato normal.
E a salsicha de Calábria, né? Que no Brasil a gente fala linguiça calabresa, né? Salsicha é, em italiano, é linguiça. E nós no Brasil chamamos de calabresa porque é picante, ao contrário da toscana, que normalmente não é picante. Mas a salsicha na Calábria tem a picante, que eles gostam muito de picante, mas também tem a salsicha de Calábria, que não é tão picante. Entre os vinhos da Calábria, nós temos o Tiró, a região de Tiró, que é a que produz a maior parte dos vinhos da região, mas são vinhos também brancos, tintos, e agora os rosés, os vinhos rosés da Calábria estão ganhando vários prêmios. É um vinho, eu tive a oportunidade de experimentar realmente os vinhos rosés de toda a Calábria. Eu experimentei, seja aqueles da região também de Cosenza. Cosenza também produz bons vinhos, terra de Cosenza, que está mais ao norte da região. Os vinhos, realmente, os roséis da Calábria são muito bons e estão chegando no Brasil. Sardenha. A Sardenha é outra região bastante importante na produção de produtos certificados. E tem uma curiosidade, é essa massa, Hercúleo Jones d'Oliastra. Alguns restaurantes de São Paulo fazem o Hercúleo Jones, mas não é. Olha o formato dele, parece uma espiga de milho. Porque se em São Paulo deram o ravioli sardo, né? Eles chamam o Hercúleo Jones traduzido como ravioli sardo. Mas, na verdade, o formato original é esse, bem difícil de fazer. E por isso que ele também ganhou esse selo. É uma receita tradicional feita pelas senhoras massaias, que as senhoras que faziam as massas. E o Fiore Sardo é um queijo pecorino, especial porque ele é levemente defumado. É um queijo que ainda não chegou no Brasil, mas é um queijo muito especial, que até na Itália a produção é pequena, mas é um dos melhores pecorinos que existe. E lá também na Sardenha tem um açafrão de grande qualidade. E os vinhos da Sardenha, o Vermentino é o mais típico, né? O Vermentino na região de Galura, ali bem no alto, quase ali perto da Costa Esmeralda, o Vermentino de Galura, mas tem outros vinhos muito bons, como a Vernaccia de Oristano, e no sul, uns tintos especiais, que é o Carignano di Sursi, que é nas proximidades de Cagliari. E vamos para a Sicília. Sicília estamos terminando, está lá no extremo sul da Itália. Arancia rossa de Sicília. Olha a cor dessa laranja, né? É uma coisa muito especial. É, é um produto que é exportado para o mundo inteiro. E tem o Capri. Os Capri são as alcaparras das Ilhas Eólias, que são aquelas ilhas próximo, na região de Messina, né, no norte ali da Sicília. E isso ele ganhou recentemente, ele foi reconhecido como DOP. E o pistáquio verde, pistache de Bronte. Esse é um produto que aparece muito aí no Brasil, nas sorveterias, né? Usado o pistáquio de Bronte. Bom, terminamos aqui com os vinhos da Sicília. Os vinhos da Sicília estão cada vez melhor. Estive ano passado na Sicília, visitando algumas vinícolas, e eu diria para vocês que a produção de vinho, inclusive de espumantes, me surpreendeu que quase toda a Sicília, os produtores sicilianos estão fazendo espumantes com método clássico. A região que está em grande evidência agora é o Etna, a região do Etna, que há 30 anos atrás quase não produzia vinho, hoje tem 150 vinícolas que produzem Etna Bianco, Etna Rosso, com a uva Nerello Mascarese. São vinhos excelentes. Mas tem na região de Menfi, ali também Marsala, a Sicília é uma das maiores produtoras de vinho da Itália também. E agora vamos falar de alguma coisa, vamos falar da comida, né? Da comida, da cozinha, da que a gente come. Porque quando a gente fala de cozinha italiana, muita gente fala, mas o italiano come muito, a comida é pesada. Ou então, porque no Brasil nasceu a tradição
aqui, quando se come muito, normalmente é no domingo, tá? Então, como no Brasil a comida italiana, nos primeiros tempos, era a comida da cantina, né? Que normalmente aos domingos faziam os almoços prolongados com a família, mas imagina o italiano não pode comer todo dia aquela quantidade de comida. Então, a quantidade, a dieta mediterrânea é a base da cozinha italiana, a base do que os habitantes da Itália, da maior parte da Itália, comem, que tem como é uma pirâmide. Embaixo vocês veem que tem cereais. Então, o italiano come praticamente todo dia pão e massa, né? E está entre os povos menos obesos do mundo, né? E porque também a quantidade é o equilíbrio que faz a diferença. Come também muita verdura e fruta, coisa que no Brasil a gente vê menos, né? E o consumo, esses são os pratos principais, né? Quer dizer, tem cereais, tem as frutas e verduras. Depois tem o que pode ser comido todo dia, sem problemas, e a gordura vem do óleo de oliva, principalmente, tá? Então, o óleo de oliva, que é uma gordura mais saudável, né? Pode ser também derivados, queijos, derivados do leite, é, frutas secas, pode tomar vinho também, não tem problema nenhum. Lá em cima já tem as coisas que têm que ser mais controladas, que são somente as carnes, e lá no topo, veja o doce, né? Tem lá então, o italiano come tudo isso, mas nessas quantidades que são equilibradas. Por isso que a gente pode almoçar e jantar na Itália sem problemas, né? A gente pode comer o primeiro prato, o segundo prato. A dieta mediterrânea foi codificada na década de 50, mas tem séculos de história. Tem origem muito antiga, evoluiu através dos hábitos alimentares dos povos que vivem às margens do Mediterrâneo. Começou com o cultivo das oliveiras no Oriente Médio, introduzido pelos navegadores fenícios nas costas da Europa e do norte da África, 1500 anos antes de Cristo. Pão e vinho são alimentos citados em várias passagens da Bíblia, né? Então, quer dizer que pão e vinho sempre foi uma base da alimentação. Os vegetais, outro componente importante dessa dieta, ganharam espaço durante a Idade Média, quando legumes e frutas e verduras supriam a escassez da carne, né? E o sul da Itália, com suas terras férteis, foi colônia grega ao longo de mais de 3 séculos. Além da influência da antiga Grécia, que ali era a Magna Grécia, o domínio árabe na Sicília, a descoberta das Américas, trouxeram novos produtos ao atual território italiano. Por exemplo, o tomate veio da América, né? E esses produtos na Itália se deram bem. A biodiversidade italiana é uma das maiores do mundo também. E fizeram, e se trabalhou, o tomate italiano, o tomate que veio da América, foi levado para o Brasil pelos italianos, que a cozinha brasileira, na época da chegada dos imigrantes, não usava tomate, não havia receitas com tomate, ou se havia, eram pouco conhecidas. E de São Paulo, foram os italianos que fizeram as primeiras plantações de tomate. Isso, a dieta mediterrânea foi catalogada depois por um médico chamado Ansel Keys, um médico americano que esteve durante a Segunda Guerra Mundial na região do Cilento, aqui em Salerno, e viu que a população era longeva, comia basicamente as mesmas coisas, né, com quantidades limitadas, e ele decidiu, esse Ansel Keys, decidiu morar na região, morou 40 anos aqui na região, inclusive tem um museu da dieta mediterrânea aqui na cidade de Piop. E considerado, né, do que é a dieta mediterrânea? Ela é considerada um modo de vida, porque dieta, a gente não vai falar de dieta de regime, não. É como é feita a, a, a alimentação, né? As pessoas consideram a dieta mediterrânea considerada mais saudável, por quê? Ela tem a base de consumo ela tem, apesar de ter a base de amidos, né, de pão e massa, ela também tem muito vegetal. Então, essa combinação que tornou a dieta mediterrânea é considerada, entre todas as dietas que existem aí, a mais saudável. E indo para outro personagem importante na história
da cozinha italiana, a gente fala de sustentabilidade também, temos aqui o senhor Pellegrino Artusi. Esse Pellegrino Artusi, ele escreveu um livro em 30 anos depois da unificação da Itália, em 1861, 91. Ele chamava Ciência da Cozinha e a Arte de Comer Bem. Ele foi publicado pela primeira vez exatamente em 1891. A obra começou a codificar a cozinha de um país que vivia seus primeiros 30 anos. Ele compilou as receitas de várias regiões italianas que ele não conhecia. Ele pedia para mandar uma carta. Ele mandava a carta e fazia o teste. Ele tinha duas cozinheiras que faziam o teste para ele. E depois ele começou com 400 e poucas receitas e chegou a ter foram várias edições, chegou a ter 790 receitas de todas as regiões italianas, a maior parte das regiões italianas. E ele foi, porque ele fala que ele foi o pioneiro da sustentabilidade? Porque com notas históricas, curiosidades e poesia, o autor associou comer bem com saúde e responsabilidade social, muito anos antes do mundo começar a se preocupar com a sustentabilidade, que foi durante a primeira conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, foi em 72 em Estocolmo. Só a partir de 72 que começou a se falar do que hoje, né, é uma coisa importante para todos nós. O gastrônomo nasceu em Forlimpopoli, na Emília-Romagna, e faleceu aos 90 anos em Florença, na Toscana. Antecipou os principais valores da dieta mediterrânea. Ele escreveu uma vez: pegue os alimentos com moderação dos dois reinos da natureza. É um dos versos que faz na abertura do livro. Em outro, aconselho o equilíbrio. Um pasto, uma refeição boa, uma refeição abundante, né? E outra, comedida, mantém um homem saudável. A Tusi também exaltou o convívio em torno de uma mesa. O melhor motivo que vocês podem oferecer aos seus convidados é uma cara feliz e uma sincera cordialidade. O livro A Ciência na Cozinha e a Arte de Comer Bem tem como subtítulo Manual Prático para as Famílias. Como os hábitos alimentares e a consciência ambiental começam a ser adquiridos em casa. Uma versão atualizada do livro provavelmente incluiria a dieta mediterrânea, porque muitos aspectos que tratamos quando falamos de dieta mediterrânea, ele já fazia referência. Mais do que nunca, precisamos valorizar a alimentação saudável e as práticas sustentáveis, ensinando aos nossos filhos outras coisas simples, como não desperdiçar a comida, economizar água ou separar os resíduos. Então, por que eu estou falando desses dois casos, da dieta mediterrânea e da sustentabilidade? Que são dois motivos que fazem na cozinha italiana, fazem a diferença em relação a outros tipos de cozinha. Porque vamos fazer, porque a cozinha italiana conquistou o mundo, né? Porque o que a gente falou no começo, pela variedade e pela qualidade dos ingredientes. Então, na próxima tela, a gente vai ver uma coisa interessante. Vamos lá. Olha, esses pratos aqui, garanto para vocês que vocês podem pedir em quase todos os países do mundo. São coisas que nem mudaram de nome, né? Polenta e funghi, espaguete alla carbonara, cotoletta alla milanesa, tiramisu. Esses são quatro exemplos de pratos que vocês encontram nos países. Mais ainda, tem o vocabulário mundial, né? São palavras que a pizza, por exemplo, todo mundo sabe, pizza é pizza. É a palavra italiana mais conhecida do mundo. Ravioli, a gente fala o ravioli porque, na verdade, no Brasil, o ravioli é uma pasta, né? Que é conhecida, porque a gente fala no Brasil, a gente fala pasta, nos Estados Unidos falam pasta, pasta é conhecida, mas o ravioli também pode ser encontrado, esse tipo de pasta pode ser encontrado na França, por exemplo, os cardápios dos restaurantes franceses, tem lá o ravioli, invariavelmente. E outras coisas que fizeram da Itália, conhecida, né, expressões italianas que foram adaptadas aos vocabulários locais,
cappuccino, né? Cappuccino e o café expresso. Na Itália não produz café, mas foi aquela que fez o blend, que, que trabalhou, que conseguiu criar as máquinas. As máquinas do expresso foi criado na Itália há muitos anos atrás, no começo do século passado. E para concluir, a gente vai falar exatamente da candidatura da cozinha italiana ao patrimônio imaterial da humanidade. Isso é algo que nós estamos trabalhando bastante, porque a minha associação, a Academia Italiana da Cucina, com a fundação da Casa Artusi, por isso que eu falei do Artusi também, e com a revista La Cucina Italiana, é a revista fundada em 1929, é a revista mais antiga, a revista de gastronomia mais antiga do mundo. Até hoje ela é editada. Porque, para concluir, porque a cozinha italiana não é só a comida, não é só a comida, as receitas, né? É um misto de práticas sociais, hábitos, gestos que fazem a gente preparar. O italiano prepara, né, com gosto a comida. As receitas passam de mãe para filha, né? E o rito coletivo, esse é um rito. Na Itália, falar que nós vamos comer hoje, faz parte do dia a dia falar da comida. Todo italiano gosta de falar do menu, de comentar um prato, de falar se não está bom e não está, faz parte da cultura italiana. Todo italiano tem alguma lembrança da infância da nona ou da mama que fazia o seu prato. Como temos aí no Brasil muitos descendentes de italianos que lembram do molho da nona, né? Aquele cheiro de molho que a nona fazia. A cozinha italiana, ela está reivindicando esse prêmio, né? Porque ela tem essa diferenciação e desde sempre procura, entre os motivos do pedido, é que a Itália ela, ela cria os produtos com muito cuidado, tudo que aparece, tudo a indústria alimentar italiana é uma das mais rigorosas nos processos de produção, né? Então, junta-se tudo isso, a história, a rica história da culinária italiana, aos produtos e ao mundo que adotou a cozinha italiana, né? A gente fala em todo lugar do mundo, a gente fala, a cozinha é um patrimônio da Itália, mas é uma herança para o mundo, né? Em todo lugar você tem uma receita de inspiração italiana, pelo menos. Então, por tudo isso, que a gente gostaria que no final desse ano a Unesco reconhecesse a cozinha italiana como patrimônio imaterial da humanidade. Grazie. Gerardo, grazie mille por esse tour pela Itália, pelas informações, pelas dicas. Vamos torcer para que a Itália consiga esse ano pegar esse prêmio, né, cara, de ser oficialmente Patrimônio Mundial da Unesco e estaremos aqui na torcida para isso. Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui no Q&A. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode mandar pergunta no Q&A. A gente vai aguardar uns minutinhos. O Renato Seco dá parabéns, muito interessante para esse webinar. Muito obrigado, Renato. Vamos aguardar mais uns minutos para ver se tem mais alguma pergunta. E aí a gente libera nosso guia, É, literalmente. eu vou comer daqui a pouco. Eu estou aqui na Itália fazendo um tour enogastronômico. A Fernanda também parabeniza pelo evento, excelente, grazie mille. Esse webinar também ficará gravado no nosso YouTube, tá? Caso alguém queira assistir novamente, repassar para alguém assistir, acho que entre amanhã, no máximo quinta-feira, ele ficará disponível. A Kátia também está agradecendo por nos trazer tantos conhecimentos. Obrigado, Kátia. O Fernando também, evento realmente muito bacana, conteúdo enriquecedor.
e deu vontade de tomar um bom vinho italiano. Isso aqui a gente sempre tem vontade, né? Vinho italiano, a gente sempre. Mundo de informações, muito obrigado da Estela. Belíssimo grazie da Marina. Bom, então acho que se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente agradece a presença de todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E mais uma vez, muito obrigado, Gerardo. E vamos te deixar agora a sua janta italiana. Prazer falar com vocês. Eu costumo dizer que a Itália é o único país que você viaja de norte a sul sem repetir um prato e um vinho. Então, convido a todos, né, que venham para cá e vejam, e comprovem essa realidade. Muito obrigado, muito gentis os comentários. E vamos para a próxima, né? No final desse ano, o comitê vai decidir, no final de novembro, começo de dezembro. Não é possível que a Itália não ganhe esse prêmio, né? Então, mas a gente. Meio impossível, né? Mas É, mas se depender de mim, já ganhou, tá bom? Um grande abraço. lembrando que em breve teremos eventos enogastronômicos à vista, né? Pizza, vinho, settimana della cucina, enfim. Acompanhe nossas mídias que em breve terão maiores informações. Beleza. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado, Gerardo, e até uma próxima. Obrigado. Tchau, tchau.